Mais uma vez nós estamos aqui para transmitir as 7 nações. Hoje nós estamos na final, a última nação, que é a nação que é mais poderosa para o mal, e nós temos que ter a estratégia para poder vencer. A paz do Senhor, povo de Deus, quem está entrando nessa live, a paz do Senhor, povo de Deus, para todos que estão entrando nessa live, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você já sentiu que sempre que tenta buscar mais a Deus, algo tenta te impedir? Você já sentiu isso? Coloque nos seus comentários, fale conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se alguma coisa que você está tentando buscar a Deus e tem alguma coisa tentando te pedir, um desânimo inesperado, distração, dificuldades, parece até que existe uma barreira invisível bloqueando o seu crescimento espiritual. Você já sentiu isso? Que às vezes você aí, meu irmão, que está buscando a Deus, assim, sem você vai querer ler a Bíblia, você dorme, você faz um compromisso com as coisas de Deus, acontece alguma coisa que você não consegue, um desânimo terrível. Isso não é coincidência. Na Bíblia, os Jebuseus era uma nação que resistia ao povo de Deus e segurava a promessa. Então esse povo, no mundo espiritual, e lá no povo de Israel, no mundo material, fazia tudo para segurar as bênçãos, as promessas de Deus para o povo de Israel. Ele era um povo usado, porque os demônios que usavam aquele povo é os mesmos que eles continuam vivos. Hoje não existe povo de Deus e o resto. Hoje quem aceitar Jesus como o único e verdadeiro Salvador é povo de Deus. E essa nação espiritual está aí para tentar minar tudo o que é de Deus. Eles se instalam em Jerusalém e por séculos israelitas não conseguiram expulsá-los. Você vê, eles instalaram lá em Jerusalém essa nação aí que hoje nós estamos falando dela, mas espiritualmente a nação dos que eu acabei de citar aqui agora, saiu da minha memória, daqui a pouco eu falo. Essa nação, ela veio para destruir, para contaminar o povo de Israel e está até hoje aí espiritualmente contaminando a todos que querem buscar a Deus. Isso não é coincidência na Bíblia, é os Jebuseus, é a nação Jebuseus. Se você ver lá na Bíblia, você vai ver. E essa nação, o que eu estou estudando com vocês, que todas essas nações que perturbavam a vida de povo de Israel e que foi vencida pelo povo, existia o mundo espiritual do bem, que era Deus, para fazer Israel vencer essas nações, e existia o mundo espiritual do mal para combater o povo de Israel. Então hoje nós continuamos tendo o poder de Deus para combater essas nações, e elas continuam no mundo espiritual do mal para querer nos derrubar. Então aquela briga que existia entre o povo de Israel e aqueles 7 povos que foi expulso, e Deus deu aquela terra prometida para aquele povo, era um povo poderoso, porque eles eram ajudados por esses espíritos malignos, que também os que são deles, eles trazem uma, entre aspas, prosperidade, uma riqueza, e eles apossaram daquela terra, e Deus falou assim: não, vai lá e tira todos, que eu vou, vocês serem incapazes, porque os exércitos deles é melhor, eles são mais ricos, são mais poderosos, têm mais tecnologia, mas eu vou dar a vocês força para poder tirar aquele povo. E do mesmo jeito que Deus deu força para aquele povo de Israel, que você conhece a palavra, você sabe, aqueles 7 povos que foram expulsos e o povo de Israel tomou conta daquela terra prometida, nós hoje, com a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sangue dele, nós podemos expulsar esses 7 nações que está entranhada no velho homem. Nós aqui, quando Adão e Eva pecou contra Deus, essas nações entranhou que as nossas vontades, as nossas emoções, eles trabalham potencializando. Então, como Deus livrou o povo de Israel daquele povo
mas a nível espiritual, a parte material nós temos que fazer igual o povo de Israel fez, só que de maneira diferente, porque Jesus pregou o amor e o perdão. Então nós temos que trabalhar totalmente diferente do que eles trabalharam, porque lá naquela época era olho por olho, dente por dente, e aplicava-se a lei, e nós éramos responsáveis pela vingança. E a partir de Jesus Cristo a vingança veio do Senhor. Tudo que esse povo influenciar, essas nações espirituais influenciar contra nós, as pessoas que foram usadas por eles vai receber as consequências de ter permitido que essas nações atuem neles. Mas aí é uma coisa deles lá com Deus. Deus que vai julgar, Deus que vai mandar executar, e nós só temos que orar, perdoar e amar, mais nada. É essa a nossa função. Então, isso não é coincidência na Bíblia. Os jebuseus eram uma nação que resistia ao povo de Deus e segurava a promessa. Eles se instalavam em Jerusalém, eles instalaram-se em Jerusalém por séculos. Os israelitas não conseguiam expulsá-los, mas Davi, com autoridade e poder divino, venceu essas resistências e tomou a cidade para o Senhor. Então, com a ajuda de Deus, com o poder de Deus, Deus usou Davi para arrancar essa nação lá do povo de Israel, e nós temos que lutar agora para arrancar essa nação espiritual da nossa vida. Agora pense comigo, o que está bloqueando sua vida espiritual hoje? Pensa comigo, o que está bloqueando a sua vida espiritual hoje? Pensa e analisa e faz os seus comentários. O que está impedindo suas orações de fluírem? O que está impedindo as suas orações com Deus de fluir? Você dá sono, você começa a orar, você dorme, alguém te chama, o telefone toca e dispersa sua mente. O que está travando a sua fé? O que está travando a sua fé é que você começa a ter fé, querer ter confiança em Deus, de repente acontece alguma coisa e você perde totalmente a fé. Então pense e deixe seus comentários em nome de Jesus. Isso pode ser um jebuseu espiritual. Pode ter influências desses espíritos malignos dos jebuseus, que é essa nação espiritual, influenciando na minha vida, na sua vida e na vida do povo, tentando barrar seus avanços no propósito de Deus. Ele tenta de todas as formas derrubar. Hoje nessa live vamos aprender como quebrar essas barreiras e avançar. Assim como Davi venceu Jerusalém, Deus tem algo poderoso para liberar sobre as nossas vidas, a sua vida e a minha. Fique atento até o final, porque o Senhor vai falar aos nossos corações. E eu fiz esse resuminho aqui para me lembrando e conversando com vocês. Então eu vou fazendo a leitura, vou lembrando, e de acordo com que Deus vai me tocando, o Espírito Santo, eu vou falando. Resumo do ensino aqui, ó. Eles resistem ao povo de Deus e barram a conquista da terra prometida. Esse povo é esse, ele tenta de qualquer forma, essa nação espiritual tenta de qualquer forma que não cumpra a promessa de Deus na vida do servo de Deus. Esse é o objetivo hoje para nós. Nós estamos comparando lá no passado para nós entendermos. Se instalam em Jerusalém, só foram expulsos por Davi. Então, quer dizer, eles foram expulsos por Davi, porque Deus usou Davi para expulsar aquele povo. Então Deus pode usar eu ou você agora para expulsar eles da nossa família, da nossa vida, em nome de Jesus, que hoje nós temos Jesus. E partiu o rei com seus homens, segundo Samuel. Vamos ler uma parte aqui, contando a história lá do passado, para nós podermos relativar aqui no presente nosso aqui, ó. Segundo Samuel 5, 6 a 9. E partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam na terra, e falaram a Davi: tu não entrarás aqui, pois até os cegos e coxos te repelirão, dizendo: Davi não entra aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi, e habitou Davi na fortaleza. Ele chamou a cidade de Davi, e Davi foi edificado em redor
dessa cidade. Aqui Davi entra, porém Davi não tomou a fortaleza de Sião, e ele ficou ali e conseguiu a vitória. Vamos ler de novo porque ficou confusa essa leitura minha aqui, ó. 2 Samuel 5, 6 e 9. E partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam na terra, e falaram a Davi: tu não entrarás aqui, pois até os cegos e cônscios te repelirão, dizendo: Davi não entrará aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. E habitou Davi na fortaleza, lhe chamou a cidade de Davi, e Davi foi edificado em redor dessa cidade. Então Davi conseguiu vencer a barreira e foi ficando cada dia mais forte e venceu todos os obstáculos. Aqui, ó, representam a resistência espiritual contra a igreja e contra a fé dos crentes. Essa nação, ela representa a resistência espiritual contra a igreja e contra a fé dos crentes. Aqui nós estamos falando lá de Davi, da nação física, e agora ao mesmo tempo estamos falando da espiritual. Quem não estiver entendendo pode me perguntar aqui ao vivo, pode mandar alguma pergunta que nós, de acordo com que nós soubermos, nós vamos responder, e de acordo com que nós soubermos, nós vamos pesquisar e responder também. Tenta impedir a oração, a leitura da Bíblia e a disciplina espiritual. É essa a função dessa nação. Efésios 6,18 fala isso, ó. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, para nós vencermos, nós temos que estar sempre orando, suplicando, invocando a Deus. E até aqui no mundo real, no nosso mundo aqui, esse mundo carnal, quando tem uma luta, mesmo que o inimigo seja fraco, porque o que está em nós é maior do que o que está neles, mas tem que ter estratégia. Igual se os Estados Unidos, que é um país poderoso, a Rússia, que é um país poderoso na guerra, for lutar contra um país, mesmo que seja um país lá da África bem fraquinho, eles vão estudar estratégia para poder lutar. Então nós nunca podemos ficar sem conhecimento do que é o inimigo, porque se nós ficarmos assim, nós não vamos conseguir vencer. Principalmente que esse inimigo, perante nós, ele é muito mais forte que nós. Nós só conseguimos ser mais fortes do que eles e vencer através de Deus, através do Espírito Santo. Igual Davi aqui, ele não venceu o povo lá por conta da força dele, do exército dele da época, não. Foi com o poder de Deus que ele conseguiu vencer. E hoje é a mesma coisa. Hoje nós temos Jesus. Nós estamos até na posição melhor do que Davi, porque Davi não tinha Jesus e nós temos Jesus. Jó 41, 34. Ele vê tudo que é alto, é rei sobre todos os filhos da soberba. Ó, ele vê tudo que é alto, é rei sobre todos os filhos da soberba. Esses demônios dos jebuseus, eles só vê as coisas do alto e é rei sobre todos os filhos da soberba. Como vencer essa resistência? Como nós vamos vencer essa resistência? Porque onde tem soberba e tudo, ele atua mais na área do poder religioso, do poder político, da influência maior. É ali que eles agem. Deus nos deu armas espirituais poderosas, vamos usá-las. Primeira verdade, conhecer a palavra e não ser enganado. Primeira coisa, tem que conhecer a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para que essas pessoas que são usadas por esses demônios para te enganar, não te engane, porque você conhece a palavra. Um dos primeiros é esse. Segundo, usar o estudo da fé contra os ataques do inimigo. Segundo, nós temos que usar o escudo da fé para nós lutarmos contra esses inimigos. Efésios 6,16 fala: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então o escudo da fé é que faz com que nós vamos derrotar todos os dardos inflamados do maligno. Está falando aqui em Efésios 6,16. Esse é o segundo.
Terceiro, oração no Espírito, orar com fervor e perseverança. Nós não podemos desistir nunca, tem que ser com bastante perseverança para nós alcançarmos a vitória. 2 Coríntios 14, 2. Porque o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Então, se você está em espírito, você fala em línguas, você está em oração, você está falando a língua dos anjos e está combatendo todas essas forças em nome do Senhor Jesus Cristo. Quarto, nome de Jesus, o nome que expulsa todo o mal, usando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Efésios 2, 9 e 11, fala: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre tudo, todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então até os demônios que estão embaixo têm que ajoelhar sobre Jesus. Então, se nós estamos com Jesus, eles estão perdendo, nós vamos ter a vitória. Conclusão, Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hóstias espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta é essa. Nós não podemos achar que a nossa luta é contra a carne. Quando uma pessoa faz um mal para nós, pisa no nosso calo, o inimigo potencializa ele, aproveitando das fraquezas emocionais dele, dos traumas limitantes e todo um contexto para poder agir na nossa vida e traumatizar a nossa vida. Então nós temos que pôr na cabeça que nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne, é contra sangue, não é contra o que está por trás. Aqui, ó, Efésios 6:12, grava bem. Pois a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos, contra as hóstias espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eles ainda ficam no lugar celestial, porque celestial quer dizer espiritual. Então a nossa luta toda é espiritual, porque tudo que acontece aqui no mundo material manifestou primeiro no mundo espiritual. Nós apenas abrimos um portal através das nossas palavras, do nosso pensamento, do nosso sentimento, das nossas ações, para que Ele possa atuar. Hoje é o dia de romper com essas resistências. Nada mais vai travar seus crescimentos espiritual. Deus quer te dar a vitória. Deus quer dar a vitória para todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos juntos buscar essa libertação em oração e fortalecer nossa fé. Fique até o final. Fique até o final aqui, porque eu vou falar mais algumas coisas. Aqui, resumindo tudo, isso aqui, eu fiz esse resumo, estou lendo para vocês, estou comentando, e hoje é o último dia das 7 nações. Qual que foi o objetivo meu de falar? Foram 7 lives, cada uma falando sobre uma nação espiritual que atua em nossas vidas, para trazer consciência para mim e para você que está me assistindo, que tudo que acontece conosco é influência espiritual, ou do bem ou do mal, e tudo depende das nossas, não é nem é da nossa opção, porque nós não temos livre-arbítrio. Só que tem uma coisa: para nós servirmos a Deus, o Todo-Poderoso, e seguir o caminho que Ele está nos propondo, é nadar para o rio acima. Vou fazer uma pequena parábola aqui, uma pequena ilustração para você entender. Aqui na sua frente tem um rio com a correnteza forte. Aí você vai ter que pular naquele rio e você vai poder escolher. Deus, é claro que Deus vai te dar força para nadar naquele rio. É como se você soubesse: eu consigo nadar naquele rio se eu me esforçar. O Todo-Poderoso, o mundo espiritual do bem vai me fortalecer. Eu sozinho não vou conseguir. Esse rio vai acabar me levando na correnteza, mas com a força de Deus eu tenho. Mas eu tenho que optar e lutar por isso. Então, a hora que eu pulo naquele rio, se eu optei por nadar e seguir o caminho que
a Bíblia Sagrada está me mostrando, que Deus está me mostrando, meu braço vai doer, vai ser difícil, mas a hora que eu não aguentar mais, o Espírito Santo de Deus vai me dar vitória e eu vou nadar e vou chegar. Vou viver uma vida correta, vou viver uma vida próspera, ser imitador de Jesus Cristo. E quando eu fechar os olhos ou Jesus Cristo voltar, as bodas do Cordeiro estarão garantidas para mim. Agora, se eu, mesmo eu aceitando Jesus como o único e verdadeiro Salvador, e na hora de eu nadar nesse rio, às vezes eu até começo a nadar, como às vezes a pessoa entra para servir a Deus e começa a nadar, mas chega um tempo que ele começa a não resistir e deixa a correnteza levar, porque para seguir o que faz a vontade dessas nações e do mundo espiritual do mal, não precisa de nós nos esforçar, basta nós nos entregar, porque a vontade da nossa carne é a vontade do mundo espiritual do mal. A vontade do nosso espírito é seguir a Deus. Só que Deus nos deu livre-arbítrio. Só que quando nós escolhemos a seguir a Deus, aparentemente, causa imediata, é, igual ele fala, meu caminho é estreito e apertado. Por quê? Porque é contra toda a maré, é contra nós mesmos. O problema maior não é vencer os outros, a opinião dos outros, é vencer a nós mesmos. Porque a nossa mente e o nosso coração é corrupto. Não tem, se Deus, se o Espírito Santo não tiver em nós, não tem nada. É tanto que Jesus falou: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas para os seus filhos, muito mais o Pai que está no céu. Quando ele quis dizer isso, até ele mesmo, naquele período que ele estava naquela carcaça, que ele se fez homem, aquela carcaça dele era mal. O que estava dentro dele é porque ele optou, né, pelo bem. O Espírito Santo estava habitando nele e ele quis dizer que nós também temos que fazer essa luta, mesmo que nós não conseguimos igual ele, porque ele já foi preparado desde criança, mas ele provou que nós podemos. É esta luta que é maior. A maior luta nossa é a nossa carne, é o nosso ser, porque já veio contaminado com o velho homem. Então, quando nós aceitamos Jesus como o único e verdadeiro Salvador, batizamos nas águas, aquele velho homem, ali tem uma representação. Você pode ver que o pastor lá, ele te afoga e te puxa. Quer dizer, morreu o velho homem, nasceu o novo. Só que o velho homem, as influências do velho homem estão em nós. Aí é a batalha, é a luta. Tem uns que fica lá e cá, outros abandona e vai totalmente para a carne. Então, os que não conseguirem manter a santidade e ser imitador de Jesus Cristo, vai ser salvo, mas não vai participar das bodas do Cordeiro e vai ficar no mundo exteriores das trevas até 1000 anos depois da ressurreição dos que ficaram na boda. Desse período que ele está aqui no mundo espiritual, até Jesus voltar em mais 1000 anos, ele vai ficar nas trevas exteriores. Então, eu não quero ficar nas trevas exteriores, eu quero participar das bodas. E para me participar das bodas só tem uma forma: ser imitador de Jesus Cristo e lutar contra essas influências. Por isso que eu estou falando essas influências, para mim e para você, para que nós possamos estarmos firmes com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, para encerrar, eu vou fazer uma oração em nome do Senhor Jesus Cristo, para que entre no coração de cada um de vocês esta mensagem, entre na minha e na prática, no dia a dia, nós conseguimos colocar em prática e sermos verdadeiramente seguidores de Jesus Cristo, imitador dele. Que com certeza, se nós somos imitadores e seguidor dele, nós vamos conseguir orar, nós vamos conseguir ter fé, e essas hóstias do inferno não vai conseguir objetivo em nossas vidas, e nós vamos participar da boda do Cordeiro, viver uma vida aqui com abundância, livre de toda essa influência do mal, e participar das bodas do Cordeiro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, entramos na Tua presença, meu Pai, para pedir o Seu perdão de todos os nossos pecados, por pensamento, por obra, por ação, por palavras. Que essas 7 nações, Pai, que foi estudada desde lá da primeira até a 7ª, possa ser um estudo que nos ajude, Pai, a termos fé, orarmos mais, a sermos verdadeiramente imitadores de Cristo. Porque todos nós falamos que somos cristãos. Tem muitos, milhares de pessoas, milhões de pessoas falando que são cristãos, mas na verdade o verdadeiro cristão tem que ser imitador do Senhor, e somos poucos que conseguimos. O Senhor pede pelo menos 51%,
não ser igual o Senhor foi aqui nessa terra como homem, mas seguir pelo menos 51%. Então nos ajude, Pai, a perdoar, a amar, que seguimos mais desse 51% e o restante nós ganharmos no perdão, no amor, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que nós participamos das bodas do Cordeiro e vivemos aqui uma vida com abundância e bloqueando toda a manifestação dessas nações que nos perturba. O período que nós vivemos aqui traz miséria, traz discórdia, traz briga, traz confusão, traz tudo que faz um mal para nós através deles. Então que o Senhor possa bloquear e nós vivemos uma vida com abundância aqui nessa terra e estarmos preparados, sendo imitador do Senhor para a vida eterna, para participar das bodas do Cordeiro, em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora eu vou fazer uma pequena oração de reflexão aqui, ó. Senhor, ajuda-nos a manter nossa fé e integridade, mesmo nos momentos de provação, que possamos buscar Tua sabedoria e confiar na Tua justiça. Se nós buscarmos a sabedoria de Deus e a justiça dele e confiarmos dele mesmo nos momentos de dificuldade, de provações, nós vamos vencer. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e põe em ti a paz. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, e todos que crêem, diga amém, aleluia, e receba em nome de Jesus. Ficam com Deus e até a próxima.